Jeremias, capítulo 1. É a primeira noite que nós vamos começar sobre esse assunto. Palavra do Senhor, estudo expositivo. O que é isto? É ir explicando passo a passo, comentando passo a passo, para que haja uma compreensão lúcida. As Escrituras, muitas delas, com o seu contexto, em essência, o Velho Testamento, ele trata do plano do Senhor, da chamada do Senhor, da eleição do Senhor para uma nação, ele formando ela. E nós vamos encontrar nesses textos do Velho Testamento, principalmente, o Senhor balizando, o que é isso? Colocando um estilo, um caminho para poder ser seguido. E nós vamos encontrar fatos que já aconteceram, como de fato, boa parte disso já aconteceu, mas a sua aplicabilidade se dá aos dias de hoje. Se faz uma análise contemporânea do que o Espírito Santo quer nos dizer. Senão não havia porquê, seria apenas um livro histórico que Deus queria falar conosco. E, na verdade, não é isso. Vamos lá, capítulo 1, verso 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, vai reparando no texto, um dos sacerdotes, no plural, que estava em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reino, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para destruíres, para derribares e arruinares, e também para edificar e para plantarem. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes,
contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Por enquanto, capítulo 1. Esse texto, nós encontramos aqui algumas verdades e informações que parece que não estão claras, mas de fato elas estão. Primeiro, que nós encontramos aqui um menino aos olhos daquela geração, um profeta entre 20 e 25 anos, era considerado um menino, considerando a faixa de tempo e de idade, de maturidade que o Senhor usava a alguns. Outra coisa que nós encontramos nesse texto, ainda no verso 1, isso fica bem claro, que a idade de Jeremias, quando ele é chamado para ser este profeta, ele é filho de sacerdote, ele está numa vila chamada aqui, que nós vemos no texto de Ananote, onde é um local reservado para levitas. Ele mora lá, ele reside, ele é separado lá, mas o texto já começa dizendo que no meio daqueles o Senhor chama ele. Perceba que o texto fala plural e chama ele e o levanta por profeta. Eu já disse isso aqui e convém ressaltar essa noite. Todas as vezes que Deus levanta um profeta na Bíblia, não é para dar bolo com abacaxi para o povo. Todas as vezes que Deus levantou um profeta, foi para pontuar, exortar, chamar a atenção, chamar ao arrependimento, pronunciar uma sentença. Geralmente, profetas são pessoas indesejáveis. São pessoas que não são agradáveis para muitos. Por quê? Porque eles falam aquilo que confronta. Eles pregam aquilo que os conscientiza do erro. Então, o profeta, principalmente aqui ao Velho Testamento, eles são levantados como porta-voz, como preletores, como instrumentos de Deus para tratar com a nação. Nós vamos encontrar, antes de Jeremias, e também ao tempo de Jeremias, alguns dos quais o Senhor usou-os para dizer: convertei-vos, arrependei-vos, mas o povo não quis saber. Observe, esta repreensão não era para os de fora, era para os de dentro. Não era para quem não conhecia a palavra, era para quem conhecia a palavra. Todas as vezes que o Senhor levantou um profeta com esse ambiente, com essa atmosfera, com essa característica, é para pronunciar algo. Você percebe que no meio da idolatria balista ao tempo de Acabe, os profetas de Baal estão, por causa de Jezabel, Etbaal, que era pai dela, no casamento de Acabe com Jezabel, que já é um casamento errado, porque ele vai buscar fora do ambiente israelita alguém que é filha de um homem que trava, que fala com demônios, Etbaal, que era um sacerdote e rei ao mesmo tempo. A prostituição cultural e religiosa deitou e rolou em Israel. O pai de Acabe já era um sujeito complicado. Acabe vai um pouco mais além. É nesse contexto que Israel está perdido por voluntariedade também, que aparece um personagem em 1 Reis, se não me engano, no capítulo 17. É a primeira vez que você vai encontrar assim. E Elias, o tesbita, ou seja, Deus encontrou, Deus levantou um homem que, no meio daquela confusão toda, vendo tudo aquilo, ele é consagrado. E Deus o usa para tratar
para pronunciar sentença, enfim, nós vamos encontrando várias situações semelhantes. Aqui, no capítulo 1 de Jeremias, nós encontramos um moço que ele é chamado por Deus para uma missão desagradável. Amém ou não? Você leu o texto comigo? Você viu o que Deus falou para ele? Você prestou atenção no que Deus disse para ele? Primeiro, você não é profeta porque você quer. Eu te separei antes da tua mãe conceber você. Então, primeira verdade, ninguém se intitula profeta. É Deus quem comissiona. É Deus quem levanta. É Deus quem separa. Ser profeta vai na contramão do mundo. Estou dizendo profeta de Deus. Ser profeta de Deus vai ser para tratamento, repreensão, exortação, ou para consultar o Senhor, se fosse num tempo de paz. Nós encontramos já no primeiro versículo, Deus chamando alguém que ele já havia separado há muito tempo. Segunda observação, não existe surpresa para Deus. Deus sabe quem é. Ninguém surpreende o Senhor. A gente olha para o texto e vai encontrar entre o versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar um profeta, já descrito nos 3 primeiros versículos, que Jeremias ele é separado pelo Senhor, entre 20 e 25 anos, e ele passa por 5 décadas, ou seja, ele profetiza durante 50 anos. Durante 50 anos daqui para frente, ele é o profeta, o qual Deus também o usa, para ser aquele que vai, inclusive, quando ele amarra uma corda, nós vamos chegar nessa parte, e ele anda só com a roupa de baixo, Deus manda ele fazer isso, simbolizando o que os babilônicos vão fazer com a nação. Mas sabe o que a nação fez? Foi indiferente ao aviso de Deus. Nós vamos encontrar esse mesmo profeta, chamado aqui de Jeremias, que ele, quando Deus o levanta para ser esta voz profética, ele tenta, inclusive, nos primeiros versos, fugir dessa responsabilidade. Ele diz, eu sou criança, eu sou menino, eu sou incapaz. E o Senhor fala com ele, eu te santifiquei, eu te separei. Abra a sua Bíblia, para a gente compreender um pouquinho, só uma fumacinha de como estava esse tempo de Jeremias. 2 Reis, capítulo 22, vamos lá? 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do verso 8, 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do verso 22, do verso 8, melhor dizendo, ao verso 20. Então vamos lá. Confere comigo, deixa eu dar uma observada aqui. 2 Reis, verso 8. Olha o que diz o texto. 2 Reis 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei da casa do Senhor, e Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e deu o relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E tendo o rei ouvido as palavras do livro, que ainda é a época que nós estamos tratando aqui, se não me falha a memória de Ezequias, ele, nesse momento que ele lê o livro para o rei,
o que acontece? Josias, melhor dizendo, tendo ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, o rei Josias. Ordenou o rei Ilquias ao sacerdote Aicão, filho de Safã, Acbor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra vós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias e Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tigva, filho de Arás. E lhes falaram. Ela habitava na parte da cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso, olha como é que estava o tempo. Queimaram incenso diante dos outros deuses, para me provocar a ira, e com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que me enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei essa resposta. O que esse contexto está dizendo? Jeremias, você leu lá no capítulo 1, que ele começa a exercer o seu ministério, se não me falha a memória, é o 13º ano do rei Josias. O rei Josias, quando ele assume sua posição de rei sobre Judá, ele tem entre os seus antepassados aquele cujo qual já era prática em Israel, fora da vontade do Senhor. Olha que ponto que chegou. Que os de Israel, inclusive o seu antecessor, e depois de Josias, o seu filho Manassés faz a mesma coisa. Começaram a passar as crianças mais velhas sacrifício a Moloque, colocando elas para morrer, queimada como símbolo de sacrifício ao deus Moloque. É isso que acontece. Josias é o rei que tem a ousadia de, nós inclusive vimos isso aqui em alguns estudos, ele recupera, ele chora, ele rasga as suas vestes, para que estas coisas o Senhor perdoasse. E quando ele toma ciência das consequências que estavam escritas nos livros da lei do Senhor, ele então se humilha perante o Senhor. E ele convoca os homens que estão perto dele, e ele vai pedir, e aqui aparece uma profetisa de nome Ulda, mulher de Deus, a quem naquele tempo o Senhor usava ela como profeta, revelava. Ela era uma das únicas que no Velho Testamento aparece, uma das a qual o Senhor usava com esse ministério. E ela diz: você se humilhou, você se arrependeu, porque no teu coração proposte fazer, você vai morrer em paz, mas o que eu disse que vai acontecer, a Judá vai acontecer. E de fato isso ocorreu. O rei Josias, ele morre numa guerra com a permissão de Deus, quando ele vai subir contra Faraó Neco, mas ele não vive a inquietude daquilo que Deus disse que ia acontecer. O que estava acontecendo nesta época que Jeremias recebe essa incumbência do Senhor? O pecado do povo, meu irmão, nesta época, era de tal forma, mas de tal forma, que eles viraram as costas para Deus, praticaram a idolatria, e Deus fala para eles que o pecado deles subiu, que o invasor, Deus usa Jeremias para dizer: eu vou mandar o invasor,
eu vou aplicar o rigor da lei contra Jerusalém, você vai dizer para eles o nível do castigo que eu vou derramar sobre ele, e a causa disso é o pecado, porque viraram as costas. No capítulo 2 fica mais claro ainda o que Deus tem contra Judá e a forma como Deus falou. Esse Jeremias, só para a gente fazer a primeira exposição de hoje, ele passa por Josias, ele passa por Jeoacás, ele passa por Jeoaquim e por Zedequias. E é nesse contexto, meus irmãos, que ele é levantado para, durante todo o seu ministério, até o cativeiro, e lembre-se, passa-se quase 50 anos. Ele passa por 5 décadas, mas quase que 50 anos ele está dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, arrependei-vos. O que a nação fez? Virou as costas. Volto a dizer, quem era esse povo aqui? Povo de Deus, Israel, que não quis mais ouvir os profetas. A Bíblia diz, conforme nós lemos, que o Senhor fala com ele e usa ele para dizer à nação sobre detalhes de como os invasores iam. Deus usou Jeremias para falar com precisão de detalhes, por que e como ia acontecer. E Deus ainda fala com Jeremias, conforme nós estamos lendo no capítulo 1, que ele seria o porta-voz. Leia o verso 9 do capítulo 1. Deus usaria ele para proclamar a sua mensagem. Profeta não fala o que quer. Profeta é apenas porta-voz daquilo que Deus manda. O texto diz que o Senhor estava dando uma mensagem ou mensagens para ele com autoridade, e que era para ele falar sem medo. Agora, irmãos, diante de todo esse cenário que nós estamos vendo aqui, de reis que até sacrificar o seu próprio filho, Manassés, o filho de Josias, ele sacrifica o seu primogênito na fogueira, a Moloque. Este é o tempo em que a palavra do Senhor veio a Jeremias. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um parêntese com você sobre esta questão de quando nós não nos damos a perceber o quanto algumas coisas são nocivas à nossa fé. Aos poucos, algumas coisas vão entrando, vão nos surrupiando, vão nos quebrando o muro de hostilidade contra o pecado. Então, aos poucos, nós vamos tendo por normal, por comum, aquilo que é abominável, aquilo que Deus condena. E você já deve ter visto aos dias de hoje como o mundo trata as Escrituras e como o mundo trata a palavra. Ainda esta semana, eu fiquei chocado quando, lá nos Estados Unidos, o movimento LGBT e todo o alfabeto resolveu, esse início de semana, pegarem a Bíblia Sagrada e chutarem na praça pública, como se fosse uma bola. Isso está nas redes sociais. Chutaram, e pegavam expressões e falavam de Jesus, os palavrões mais pesados. E depois ainda pegam a Bíblia e jogam dentro de um banheiro químico numa praça pública, demonstrando total falta de respeito à palavra, à fé cristã, aos princípios, a você e a mim. E a eles não houve nenhum tipo de punição da lei. Mas, fosse o contrário, o que você acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer?
se cristãos pegassem alguns símbolos ou usassem de algumas coisas comuns a essas pessoas, no mínimo já teria sido interditado um escritório, uma igreja, alguém estaria detido, alguém estaria preso, uma igreja seria lacrada, simplesmente porque o Deus desse século, ou seja, o que está gerenciando este mundo, está em comum acordo, cumprindo nada mais, nada menos do que a Bíblia diz sobre o final dos tempos. Então o mundo é hostil. O mundo trabalha debaixo da atuação maligna. Por que eu estou dizendo isso? Porque jamais que as trevas vão dar paz para a luz. Jamais que as trevas vão ceder para que o Evangelho caminhe com tranquilidade. Então, sempre nós vamos encontrar, e daí a necessidade de, numa quinta-feira como hoje, nós pararmos para ver o que significa e aonde pode dar o acochambrar o Evangelho. O ser permissivo, colocar a mão sobre os olhos e fazer de conta que está tudo bem. Então, vou só dar um exemplo para os irmãos. Todos aqui sabem o que representa as festas do mês de junho. Todos sabem ou não? Todos os crentes que estão aqui sabem. Não ouvi. Você sabe como começou as festas do mês de junho? Os crentes mais velhos desta casa já foram ensinados por mim várias vezes pela palavra. E todos nós sabemos a origem dessas celebrações. E, no entanto, você já entendeu? E, no entanto, para minha surpresa, até alguns de nós, às vezes, está postando foto numa festinha dessa, pintado, com adereços, etc. São nos pequenos detalhes que o inimigo vai ganhando espaço. É quando nós dizemos a mesma frase de Lúcifer: não é bem assim. Então, nós temos duas religiões que pegaram essas datas e faziam celebrações pagãs. Aí veio uma intitulada cristã, e para não perder o acesso, como na época, inclusive, da escravatura, celebrava-se no ritual daquele tempo africano as festas a algumas entidades. Deu-se, então, o nome de santos para uma determinada religião e colocou-a como cristã. Então, nas celebrações, primeira, quando se vê nome de alguns santos, não era simplesmente. O fato de eu dar um nome para alguma coisa de nome bíblico não significa que a coisa é santa. Amém? Eu posso pegar um baile e colocar o nome, ou um prostíbulo, e colocar o nome Efraim. A pergunta é, isso tem alguma coisa a ver? Não. Eu estou apenas dando um exemplo, porque não são poucos hoje os exemplos que a gente vê de celebrações nossas cristãs com alguns nomes do tipo. E aos poucos Satanás vai entrando aqui, ó. O Senhor foi levantando e foi dizendo por quê. Ainda no capítulo 1, eu dei só um exemplo de como a sutileza foi chegando, ao ponto em que chegou. Porque, irmãos, o pecado no primeiro momento não vem com uma placa escrito assim: eu sou do inferno e vim aqui para roubar sua fé.
ele vem com um pacote de presente, com uma conversa, com sutileza, minando-nos a fé. E nós vamos ver isso no capítulo 2. Jeremias, o Senhor diz para ele assim no verso 15 e 19: você vai falar o que eu mandar. E tem um outro detalhe. O Senhor diz assim: eu te constituí sobre, eu te levantei sobre essas situações, para que você fale no meu nome. Nós já passamos aqui, no versículo 3, descreve do capítulo 1, até onde Jeremias foi em relação ao que Deus lhe mostrou. Do tempo de Josias até o último que nós encontramos aqui. Até a invasão dos babilônicos ele estava lá. O texto nos fala no versículo 9 e no versículo 10 que o Senhor levanta ele como quem é o ungido para falar num tempo em que a nação está envolvida em idolatria. Não considere aqui idolatria alguém que apenas se prostra diante de uma imagem, porque essa é a primeira figura que vem à nossa mente. Tudo o que tira o lugar de Deus e passa a ser considerado como Deus é idolatria. Um filho pode ser o ídolo da mãe ou do pai? Pode. Um carro pode tomar o lugar de Deus? Não deveria, mas às vezes toma. O emprego, muitas das vezes, se torna o ídolo. E o que dizer do dinheiro? Razão de muitos terem problema com isso, porque são escravos e súditos de Mamon. Até Jesus falou isso. Você não pode servir a dois senhores. É nesse contexto que o Senhor fala com ele, e o Senhor fala para ele de duas ilustrações que vai acontecer. Vamos para o verso de número 11. São duas ilustrações. Primeiro, Deus está mostrando para ele, numa visão, vara de amendoeira, que era uma árvore temporã, ou seja, ela tem o seu tempo próprio, ela não dá fruto em todo o tempo do ano, e ela se desperta do sono no inverno para a primavera. Ela é a primeira das espécies cuja qual acorda para o tempo que vai vir de frutificação. E também ela floresce justamente quando acontece o tempo da primavera. Mas na visão, não é o tempo desta planta. O que Deus está mostrando para Jeremias em visão são dois atos aqui que ele mostra. Primeiro, uma panela quente levantada, caída em direção do norte para cá. E a outra, uma vara de amendoeira. Por quê? Deus estava dizendo, atenção, irmãos, vou antecipar o julgamento. Peça misericórdia mesmo. Ele está dizendo, vou antecipar. Chegou num nível que eu estou antecipando. A vara de amendoeira não era tempo dela nem despertar. Quando Jeremias, Deus mostra para ele, o que você está vendo? Ele diz, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse, você está enxergando bem, é isso mesmo. E veja o que o texto diz, eu zelo sobre a minha palavra. O que Deus está dizendo? Eu falei, Jeremias, que eu ia fazer isso, mas eles duvidaram. O que Jesus falou sobre as palavras? Quem se lembra? Passarão, mais alto, passarão os céus e a terra, ou seja, os tempos vão passar, as coisas vão acontecer, mas a palavra de Deus não passará. Porque Deus zela, ou seja, o que Ele fala, Ele cumpre. A vara de amendoeira
Presta atenção, um rapaz, ó, assim, ó, Senhor, ele via o que estava acontecendo. A gente vai ler daqui a pouquinho no capítulo 2. Quando Deus fala com ele, ele fala: Senhor, eu sou novo, eu não sei o que falar. Deus fala: você já é meu. Vou te usar. Vou te dar. Mostrei para você duas coisas. A vara de amendoeira significa o seguinte: assim como não é tempo da amendoeira florescer, não era tempo da execução, mas eu estou acelerando as coisas. A terra de hoje, o mundo de hoje, ignora, despreza, menospreza a palavra. Mas o Senhor, Ele tem autoridade. Ele é o Senhor do tempo. E Ele cumprirá o juízo. Quando você olha para o texto de Apocalipse, e que está escrito assim: todo joelho se dobrará, não é que todo joelho vai fazer voluntariamente assim: oh, Ele é o Senhor. Não, 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 não. É na força que muitos que brincaram, que chutaram Bíblia, que não creram na palavra, que fizeram desdém da palavra. E aplica-se aqui crentes desviados. Aplica-se aqui crentes mundanos, comprometidos com as coisas desse mundo e colocando em xeque a palavra. Para vocês, esperem. O dia do Senhor chegará. Nossa, esse pastor é bravo, esse pastor todo de ameaça. Por quê? Você acha que o evangelho é ficar no pecado e está tudo bem? Pregaram para você que você ficar do jeito que está, que pode participar de tudo que o mundo oferece, Pregaram para você que Deus não cobra. Ensinaram para você participar de tudo e dos banquetes do mundo. Vai te converter, rapaz. Vai te converter, irmã. Leia a Bíblia. Quem é limpo, limpe-se mais, diz a palavra. E quem é sujo, suje-se mais. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor falou. O que Deus quis mostrar para ele? Eu zelo. Esse zelo não é guarda, no sentido de alguém que mantém algo limpinho. Ele significa o seguinte: a minha palavra eu cumpro. E agora eu estou mostrando, estou trazendo juízo sobre essa nação. Não dá tempo para hoje mostrar quantas vezes Deus vai falando. Assim como nos dias de hoje, atenção crentes, senhores mornos, senhoras mornas, jovens mornos, igreja de Laodiceia, igreja que não tem mais fervor, igreja que é religiosa, igreja que canta bonito, igreja que tem prédios bonitos, mas igreja que não tem fervor. Arrependei-vos, porque está chegando o dia. A igreja de Laodiceia tem uma acusação contra ela. Você tem liturgia, você tem forma, você tem prédio bonito, você tem cortinas bonitas, você tem estrutura, mas eu tenho contra ti. Tu perdeste o fervor. O Senhor disse para Jeremias: estou florescendo a minha justiça, ou seja, estou antecipando. Um símbolo
de castigo que ele ia trazer. Panela no fogo é o segundo texto aqui que a gente lê, no verso de número 13. Outra vez, diz assim: me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela no fogo, cuja boca se inclina do norte. O Senhor então disse para ele que aquela panela no fogo se tratava dos babilônicos que vinham do norte para aplicar o castigo sobre toda a terra. Aí, irmãos, a gente já conhece um pouquinho do texto e vem uma pergunta: mas eles são ímpios e vão eles serem usados? Você sabe que tem um outro profeta contemporâneo desse aqui, chamado Abacuque. Quem se lembra? São contemporâneos. Qual foi o nervosismo de Abacuque com Deus? Quem sabe? Senhor, não entendo. Nós que somos o teu povo, e o Senhor vai usar caldeus para nos corrigir? Ué, irmão, quando a gente se desvia, a gente quer alegar a santidade? A gente quer ser tratado como filho de Deus quando a gente está no mesmo nível do mundo? Ué, você não quer ser do mundo? Então viva debaixo. Abacuque diz: eu não te entendo, Senhor. Justamente esse povo é mau, esse povo é violento, esse povo é isso. Vai ver já no capítulo 2. Olha o que Israel se tornou. Igual. Igual. O que nós temos assistido no cenário brasileiro hoje? O que nós temos assistido? Não é justamente pode tudo? Quem discorda? Pode tudo. Deus é só amor. E tem uma geração que diz assim: apesar de saber que isso é contra a vontade de Deus, eu faço. Eu me sinto bem. Maravilha. Tu estás exercendo um livre-arbítrio. Passaporte também está carimbado para descer. Subir não vai. Eu gosto de ser assim. Não, mas isso é um direito seu. O direito de se perder. O direito de escolher o caminho. A Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é tomado à força. E que a porta de salvação não é larga. Ela é o que, igreja? Mais alto. Ela é o que, igreja? E a porta da perdição, que largura que ela é? Larga. Faça tudo. Viva tudo. Faça do seu corpo o que você quiser. Deixa eu só lembrar a Santa Igreja, que eu estou falando com santos aqui esta noite. Tu podes ignorar o que quiser da palavra. Tu só não pode ignorar que no princípio criou Deus o homem do pó da terra. Amém? Até aí? Quem está comigo? O que estava sobre a face da terra depois que ele criou um boneco de barro? Um pacote. Lá. Sem vida, sem alma, um ser inanimado. Amém? Ganhando tempo. E soprou-lhe Deus nas narinas. Quem sopra? Você já viu alguém assoprar de fora para fora? Assopro vem de dentro. Amém? Já viu alguém assoprar de fora para fora? Tem uma ex-presidente aí que falava umas coisas assim, de guardar vento e outras coisas mais. Mas aí a gente já sabe que é probleminha. Quem sopra, sopra de dentro. Amém? Será possível que alguém discorda disso? Da onde veio o sopro que deu vida ao homem? Pode falar, irmão. Todos têm convicção? Ignore, desrespeite, não valorize. Isso não muda o fato. Você carrega dentro de você algo divino. Você pode até não respeitar. Você pode até desprezar. Mas você não pode negar diante da Bíblia.
você tem dentro de você o sopro do Senhor, Orabachuri Cantalabazo Todo-Poderoso. E por esse fôlego de vida, tem contas para acertar. O Senhor está dizendo, através de Jeremias, você, Jeremias, você vai falar com uma nação, cuja a qual eu estou antecipando o que eu tinha para fazer contra ela. E você, Jeremias, presta atenção, vai falar o que eu mandar. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo agora 25. 2 Reis, capítulo 25. Verso de número 8. No 7º dia do 5º mês do ano, 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou a chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros ao redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiro e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. E levaram o bronze para a Babilônia, levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes, o incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros e as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso de bronze e todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela um capitel de bronze de 3 côvados de altura, e a obra de rede e as romãs sobre a capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a essa era outra coluna. Levou também o chefe da guarda, Seraías, sumo sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens dos que eram conselheiros do rei, e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que ali estava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, chefe da guarda, levou ao rei da Babilônia a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da terra. O Senhor avisou. O Senhor falou. Nós vamos chegar aqui, nesse mesmo contexto, ainda no livro de Jeremias, só para a gente compreender que parte do livro de 2 Reis descreve o que Jeremias profetizou. Você sabe que a Bíblia, a forma que nós temos ela em compêndio, ela não está na ordem cronológica aqui. E aqui no 2 Reis é ao mesmo tempo que o livro do profeta Jeremias e também Isaías e também Abacuque descreve algumas coisas. No versículo de número 16, o Senhor diz assim: vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Qual a acusação de Deus contra Judá? Eles me abandonaram. B, queimaram incenso a outros deuses. Irmãos, olha para mim um pouquinho. O que é queimar incenso aqui a outros deuses? Significa prestar culto, valorizar aquilo que era o lugar de Deus. O Senhor diz, eles estão queimando incenso para outros deuses, ou seja, eu não sou mais importante. Tem mais, o Senhor fala. Eles estão, entre outras coisas, constituindo como Deus aquilo que eles adoram. Ídolos que fizeram com as próprias mãos. Olhe para mim. Que coisa. A gente não quer, principalmente o diabo não quer isso.
coisas, situações e fatos que nós colocamos como se fosse o que nos motiva no lugar de Deus. Com as próprias mãos se constrói alguns ídolos. Às vezes a gente pede tanto para Deus nos dar algumas coisas, e Deus nos dá. E a gente pega essas coisas que Deus nos deu e faz igualzinho aquela serpente no deserto, que Israel se rebelou contra Deus, e Moisés, por ordem de Deus, falou: todo aquele que olhar crendo será livre ali. A gente pega essa coisa que Deus deu e passa a tratá-la como ídolo. Em outras circunstâncias, com as nossas próprias mãos, nós fazemos algumas considerações como se fossem divinas. O meu pensamento, eu não acho que é, pronto, assim será. Não tem uma frase hoje que diz no mundo: meu corpo, minhas regras? Sim, suas, não de Deus. O texto diz que o Senhor apontou quais as causas. Verso 17. Ainda no capítulo 1. Olha que coisa que Deus está falando com Jeremias. Primeiro, Jeremias, não é para ontem, é para hoje. Se prepara para ir. Ata os teus ombros. Segundo, diga tudo que eu mandar. É fácil, não, você profeta aqui? O que você acha, irmã André, irmão, antes? É fácil? Faça, diga tudo que eu mandar. 3, verso 17, confere comigo. Não tenha medo deles. Eles vão ficar furiosos. Agora, relendo esse texto, você se lembra do que fizeram com Jeremias? Algumas coisas, foi até pregado sábado no aniversário da igreja aqui. Bateram no seu rosto, jogaram ele dentro da cisterna, colocaram ele na cadeia, deram um murro no rosto dele também, de novo. O Senhor disse: não tenha medo deles. Pelo contrário, aí o Senhor fala: se você não fizer o que eu mando, vai ser o contrário. O quê? Eu vou fazer com que você fique com mais medo deles ainda, quando estiver no meio dele as coisas que vão acontecer. No capítulo 39 de Jeremias, a gente vai encontrar a proteção de Deus. Eu não quero antecipar muito, não. Mas no capítulo 39, atenção, quem aí está pagando preço por ser crente fiel, verdadeiro, está sendo ridicularizado, levando apelido, etc. e tal. No capítulo 39, Nabucodonosor dá uma ordem para o seu comandante. É interessante, Fernanda, Aguinaldo, que os de fora às vezes valorizam mais o profeta do que os de dentro. Sabia? Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Eu pergunto para você: Nabucodonosor é israelita? Não. Teme a Deus? Também não. É profeta de Deus? Também não. Mas o capítulo 39, quando ele toma Judá, ele manda um recado: não toque em Jeremias. O que o Senhor falou aqui no capítulo 1? Não tenha medo deles, eu serei para você como uma cidade murada. Você será para mim como um poste de ferro, será como um muro de bronze. Mas ele foi preso. Mas quando ele estava na cadeia, quando faltou comida no cerco, capítulo 39, capítulo 1, o cerco demorou 30 meses. Primeiro eles cercam Jerusalém. Esgota a comida, esgota a água, esgota... A hora que Jerusalém estava sem nada, aí acabou a força, acabou a resistência, é quando eles entram. Quem que está preso nessa época por causa da palavra? Jeremias. Está faltando comida na cidade, mas no corpo da guarda, para o preso, não falta comida. Quem que está comendo no meio da crise? O profeta. Deus prometeu para ele no capítulo 1, Deus cumpriu. Verso 18 e 19. Escute, Jeremias.
todos vão ficar contra você. Ai! É gostoso? Todos vão se revoltar contra você. Mas eu estou lhe blindando com força para enfrentar toda essa gente. O Senhor está dizendo, você será cidade fortificada, você vai ser como um poste de ferro, como um muro de bronze, e ninguém vai te matar. Aí você vai ler o texto comigo e vai encontrar Jeremias que apanhou, que foi para a prisão, que foi para a cisterna. Mas Deus falou e Deus cumpriu. Ninguém matou Jeremias. E ele precisou pregar aquilo que Deus mandou pregar. Bom, está aqui um telegrama. Olha, eu fui mais antes, agora eu me caguetei. Chegou aqui como é que eu falo nos dias de hoje, hein? Um ofício. Está aqui a sua missão. Como assim, senhor? Está aqui, ó. Vai cumprir. Mas é para já. Não é para amanhã, não. Capítulo 2, eu não vou ter tempo, vou entrar um pouquinho com você. Olha o que diz. Verso 1. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, ou seja, para todos. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não semeia. O que o Senhor está dizendo? Como a gente tinha outro relacionamento quando você me amava. Como uma moça que tem o seu noivo, você se guardava para mim. E por causa da sua lealdade comigo, o Senhor diz aqui, eu te levei para uma terra que não se plantava nada, que era o deserto. E eu cuidei de você no deserto. Aqui eu consigo enxergar o Deus chorando. Eu te amei. Aí continua. Tu me seguias. Então Israel era consagrado ao Senhor. E era as primícias da sua colheita. Todos os que a devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Você era desejada pelas nações. E todos aqueles que investiam contra você, Israel, eu os vencia por você. Eu destruía as nações por causa da relação de amor que tínhamos. Eu com você. Não houve nação que dominasse você. Olha Deus falando com eles. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos esses mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizesse abominação. Presta atenção agora. Os sacerdotes não disseram, ou seja, não consultaram o Senhor. E os que tratavam a lei não buscavam mais conhecer. Os pastores cometeram um crime de prevaricação contra mim. Os profetas profetizavam por Baal
e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Vai dar para a gente até aí hoje. O que Deus está dizendo aqui? Primeiro, isto é a forma expositiva de se tratar. Deus está dizendo: eu te amei, eu te dei um anel, eu te fiz ser a minha noiva. Ah, Israel, no começo você era tão preciosa. Você fazia nossa relação ser uma relação de amor. Por causa da relação que eu tinha com você, Israel, as nações te desejavam. Eu nunca deixei ninguém tocar em você, Israel. Eu sempre protegi você, Israel. Eu sempre guardei você. Israel, nos locais mais difíceis, eu fiz prosperar a sua vida. No deserto, onde ninguém plantou, eu fiz você tomar água pura, comer mel da rocha. Eu fiz você comer o trigo mais fino. Eu te introduzi numa terra boa. E o que você fez, Israel? Assim que eu te dei a bênção, você virou as costas para mim. Você preferiu viver conforme os deuses da terra. E sabe, Israel, aí Deus começa a falar. Os governadores procuraram os seus próprios interesses. Ele diz: os mestres da lei fizeram de conta que não conheciam a lei. E ele continua. Os pastores praticaram crime de prevaricação. Sabe o que é prevaricar, irmão? Prevaricar significa dever de fazer e não faz. Só comete, hoje no Brasil tem uma tipificação penal, que comete crime de prevaricação funcionário público. Funcionário público é aquele que tem o dever de cumprir uma função, em decorrência de cumprir algo, e ele, em decorrência da função que ele tem, ele não cumpre. Olha como é pesado. Deus está dizendo: vocês, pastores, vocês deixaram, vocês prevaricaram contra mim. A troco de quê? A troco dos presentes que deram para vocês. A troco das vantagens que vocês tiveram. E os profetas? Os profetas profetizaram da carne. Profetizaram o que os demônios queriam. Quem está lembrado aqui de um profeta que no tempo de Acabe, eu estou querendo buscar o nome dele, na guerra, ele profetiza o que Acabe quer. Não sei se é Natanias, eu não lembro. Sei que quando chamam ele fala assim, ó: Deus não falou isso. Deus falou que é o contrário. Aí vai o dos sacerdotes de lá e dão na cara do profeta, dizendo: por acaso Deus passou por mim e eu não vi para falar com você, rapaz? Aí o profeta fala assim, ó: o que você fez, você vai ver o que vai acontecer, mas você vai colher o que você acabou de fazer. Aqui Deus está dizendo que Jeremias já começou. Capítulo 1, Deus o comissiona. Deus o tira lá de Ananote. Deus o separa. Deus o consagra. E Deus fala: não ouse não falar. Não ouse, porque se você não falar o que eu mandar, você vai ficar mais aterrorizado do que eles no templo. Capítulo 2, aí agora vem a prática, começa. O Senhor começa a mostrar, você vai dizer isso para eles. Então, sabe como é que funcionava nesse tempo aqui de Jeremias? Era mais ou menos assim: nas cidades, especificamente Jerusalém, Jeremias ia pelas praças, pelas ruas e dizia: povo de Deus, assim diz o Senhor, o que vocês fizeram? O Senhor manda dizer assim, ó, andando pelas ruas, é como se andasse aqui pelas ruas do bairro. Ele dizia: atenção, Jerusalém, ó Judá, o Senhor diz
que Ele separou vocês, Ele cuidou. Isso Ele andava falando pelas ruas. E sabe o que o povo fazia? Quero ouvir. Mesmo o povo não querendo ouvir, Deus falou, fala. Aqui eu quero fazer um ponto com a igreja. Você acha que é mais gostoso ouvir mentira ou ouvir verdade? Seja sincero. Vamos lá, estou perguntando para a igreja agora. Não é para você espiritualizar não, irmão. Você é humano mesmo, tá? O que é mais gostoso, ouvir mentira ou ouvir verdade? Mentira, pô. Estou vendo uma Ferrari. Ai, cara, nem dizimista, não é nada. Estou vendo uma Ferrari e um helicóptero turbo-hélice. Ei! Eu vejo uma casa com uma piscina olímpica e uma sauna que cabe 50 pessoas. Todo mundo quer. Não é? Traz esse cara para o culto. Chama fulano aqui. Pelo amor de Deus. Vai chamar Jeremias? Traz um cara aí que vai falar o que eu quero. E tu aí, ó. Tu vai ficar loira. Vai ficar com 1,70 m. Vai ganhar um corpão, olhos azuis. Vais andar de avião. Vai no cabeleireiro 20 vezes por semana. Vai fazer quantas plásticas quiser. Vai ter dólar. Vai, toma dólar. Vai comprar bala, Benjamin, com dólar. O que a gente gosta de ouvir? Você acha que o povo quer ouvir repreensão? Ou o povo quer ouvir mentira? Qual é o espírito que está governando esse mundo? Você acha que é gostoso ouvir a verdade? Te conserta? Te posiciona? Essa igreja não serve. Aquele cara lá tem o culto das pitulas. Vamos lá naquele culto. Lá é o culto que todo mundo no pega-pega. Não sei se vocês estão sabendo o culto do beijo. Viram aí? Vamos, ó, próximo culto eu vou dar. Deu maior ó. Culto do beijo. Tem essa aí. Tem essa aí. Deu ruim. Aonde nós chegamos? Aonde nós chegamos? O pregador Spurgeon dizia que chegaria o tempo que o púlpito seria para palhaços, de palhaços, porque a plateia gostaria de ver palhaçada e não ouvir a verdade. O que as pessoas gostam de ouvir hoje? O que atrai mais hoje? Fica como está. Que igreja é essa aí que está cobrando isso? Não, Deus não está aí não. Não está? Não está escrito aqui? O que a Bíblia fala sobre santidade? Quem sabe? Vamos lá. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, verá Deus. Amém? Como é que Deus está nos lugares onde Ele condena na palavra e diz que Deus está lá? O que é mais gostoso de ouvir? Mentira ou verdade? Mentira. Você já reparou que de vez em quando dá uns nó na cabeça da gente? A gente que conhece alguma situação, aí veio e fala assim, servo bom e fiel. Meu Deus do céu. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo isso. Mas eu acho interessante. Mas a gente sabe. O povo gosta de ouvir mentira. Massageia o ego. Você acha que gosta de sentar aqui e ouvir o que você está ouvindo essa noite? E ouvir que a gente precisa andar certo, se corrigir, abandonar mentira, abandonar a idolatria, abandonar a falsidade. Irmão, mundo é mundo, igreja é igreja, santo é santo, sujo é sujo. Ponto.
o Senhor disse para Jeremias: os pastores, e eu paro aqui, prevaricaram. Prevaricar significa, tinha o dever de ensinar, de falar, mas prevaricaram. Para existir prevaricação, é necessário, subjetivamente, que exista uma razão para prevaricar. Interesse pessoal, vantagem indevida. Sem isso, ninguém prevarica. Se prevarica, porque, de alguma maneira, vai dar trabalho. Amém, Santa Igreja? Faça uma análise. No começo do culto de hoje, eu parei aqui, para você começar avaliando se aquilo que está escrito na Bíblia em relação ao final dos tempos vai deixar de acontecer. Qual foi a visão de Jeremias em relação ao amendoeiro que Deus falou para ele? Eu zelo pela minha palavra. O que eu falei, eu vou cumprir. O que Jesus fala para João sobre o crente morno? Quem sabe? Quem sabe? Pode falar, irmão. Vomitar. Antes fosse quente ou frio. Frio, já é mesmo, então tá. E quente. Mas como tu és morno, eu te vomitarei. Religião não salva, espírito de religiosidade não salva. Ou a gente anda certo, ou a gente está errado. Pastor, eu não gosto. É um direito nosso de não gostar. É um direito nosso de não gostar. Gênesis capítulo 4, o bem e o mal está diante de ti, cabe a você dominá-lo. Aquilo que você quiser ser, você será. Mas pelas suas escolhas, também terá colheita. Eu posso escolher, sim. Mas, fechando tudo para essa noite, até o dia em que Jesus voltar, seja A ou seja B, Deus não vai deixar de levantar os seus para dizer, assim diz o Senhor. Todos vão ouvir? Não, não vão ouvir, a ponto de Jesus mesmo dizer duas coisas. Primeiro, achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Não, não será por todos que achará. 2, nem todos aqueles que dizem ser do Senhor serão, subirão. Por hoje basta. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.